Olá, sou Patrícia Carmo e hoje eu vim te fazer uma pergunta. Quem é você? Você já parou para pensar sobre isso? Você consegue responder isso com tranquilidade? Ou você acaba usando sempre dos seus papéis para justificar quem você é? Muita gente diz, né, eu sou psicóloga, ou eu sou, terapeuta, eu sou mãe, enfim, e fica falando, trazendo papéis para justificar quem é. E aí passa longe da pessoa que você realmente é. É muito importante que a gente pense sobre isso para que a gente se aproxime de nós mesmos, para que a gente se aproprie de nós mesmos, porque isso está se perdendo, gente. Isso, infelizmente, está se perdendo, esta referência de nós mesmos. E uma coisa muito importante de trazer de volta para a consciência, que é você é um ser humano único. E a gente precisa lembrar disso de novo. Resgatar essa noção, essa realidade que faz toda a diferença na nossa atuação com a gente mesmo, na nossa vida e com os outros. Né? Porque afinal, como a gente se relaciona com os outros, está diretamente ligado com a maneira como nós nos relacionamos com a gente mesmo. Né? Se a gente não está bem com a gente, não tem como estar bem com os outros. Né? Então é muito importante que você reflita sobre isso. Você é um ser humano único. Não existe ser humano no planeta igual a você. Não existe impressão digital igual no planeta. Os gêmeos não são iguais, irmãos gêmeos, que fisicamente podem ser iguaizinhos. Mas quem conhece, né, ou se você for buscar conhecer, se não conhece, você vai identificar que nem os gêmeos idênticos fisicamente, aparentemente, são iguais. Tem gostos diferentes, vontades diferentes, interpretam uma mesma situação de maneiras diferentes. Então é muito importante a gente ter essa clareza, porque principalmente hoje com a ajuda das mídias sociais, isso está se perdendo. A gente está muito baseado na referência do outro. Então, como o outro é, aí eu também tenho que ser. Então, se o outro é bem sucedido, eu também tenho que ser. Se o outro faz, sei lá quantas festas, eu também tenho que fazer. Enfim, né? Cada um tem as suas questões, mas a gente fica olhando a vida dos outros pelas mídias sociais. A gente esquece que o que está lá não é a realidade. A gente se entristece com isso, se deprime com isso, gera ansiedade com isso, porque a gente fica buscando aquilo como padrão de vida, porque a gente está buscando a referência fora, ou porque a gente quer fazer daquela determinada maneira, ou porque a gente quer atender a expectativa de algum outro, né, de alguém. E com isso, a gente esquece de olhar pra gente, a gente esquece de se conhecer, de se perceber, de se identificar, de se respeitar, de saber quem nós somos de verdade para a gente poder atuar no mundo. E por isso, muitas vezes ficamos ansiosos, ficamos depressivos, nos desconectamos da nossa essência. Né? Hoje em dia é muito comum depressão, chamam de mal do século ou depressão, chamam de ansiedade, o mal do século, independente TDAH, né? Cada hora é um diagnóstico e aí a pessoa passa a ser o diagnóstico, né? Mas cada ser humano é único, tem os seus porquês, tem as suas questões. Não dá pra gente rotular as pessoas ou tentar se enquadrar em caixinhas padronizadas que dizem que fulano, tal característica tem isso. Então se você tem isso, aquilo, você é A. Se você tem isso, aquilo, você é B. Se você tem XPTO, você é C. Se você é não sei o que lá, você é D. Então você tem que se encaixar ou na caixinha A, ou na B, ou na C, ou na D.
E aí você faz parte do mundo. Senão você tá fora do mundo. Aí você tá doente, ou você tem um diagnóstico X, ou enfim. Gente, sai dessa vida. Volta pra você. Olhe pra você. Se conheça. Entre em contato com a sua essência. Saiba quem você é. Não quem os outros pediram para você ser, não quem o outro espera que você seja. É você, com a sua essência. A gente tem uma bagagem, gente, cada um de nós tem uma bagagem tão grande que não tem mesmo nenhuma possibilidade de duas pessoas serem iguais. Né? A gente tem, se a gente pensar aqui, o que a maioria das pessoas já pensam é na hereditariedade, né? Quando a gente fala, só a nossa hereditariedade já é um pacote grande. Na verdade, muita gente associa hereditariedade só com a carga genética, que já é um pacote bem grande, né? Mas a gente precisa pensar que junto com toda a parte genética, que já é muita coisa, porque olha quantas associações de quantas pessoas que vieram antes da gente, as pessoas vão trazendo até chegar no nosso pai, na nossa mãe, e daí para formar a gente. Então, quais genes, quais questões eu peguei de cada um? Já pode até ser diferente do meu irmão, por exemplo, né? Mas além disso, a gente tem heranças da nossa ancestralidade que são enormes e que a gente nem lembra disso. Heranças comportamentais, emocionais, né? Então existem padrões, se a gente observar sistemicamente as famílias, existem padrões que muitas vezes são seguidos de geração em geração, e às vezes são padrões de sofrimento, de problemas, de questões que trazem problemas, né? E que talvez antigamente não adoecessem, mas hoje adoecem. Enfim, estas cargas estão em nós. Nós carregamos isso também. Então a gente já tá falando de questões genéticas, que cada um tem as suas, porque a gente vai pegando lá de cada um da nossa árvore toda, que é enorme, né? A gente está falando da nossa ancestralidade, que é gigantesca e que a gente traz comportamentos, emoções, padrões, né, que a gente vai repetindo. E isso também tem um leque gigante de possibilidades. Então a gente já está somando duas coisas muito amplas. A gente tem a nossa visão de vida de acordo com a maneira como a gente foi se formando, com as nossas crenças, com os nossos paradigmas, com a nossa maneira de sentir, com o que a gente gosta, com o que a gente não gosta, né? Com o quão sensível nós somos a algumas coisas ou não, com os nossos temperamentos, que também são coisas diferentes. Então, às vezes, numa mesma família, tem lá dois irmãos, o pai ou a mãe vão lá, fazem uma coisa X. Para um irmão aquilo vai ser super legal, para o outro irmão aquilo vai ser traumático, vai ser horrível. Por quê? Porque são duas pessoas diferentes, com olhares diferentes, com bagagens diferentes. E tem uma questão que é super importante e que a gente muitas vezes ignora hoje em dia, que é a nossa alma. Que bagagem essa alma trouxe? Que bagagem nós trazemos, né? Porque diferente do que muita gente pensa, né? Tem gente que fala assim, eu sou a Patrícia e tenho a minha alma, né? Não, eu sou uma alma que tenho este corpo, neste momento estou vivendo este corpo com esta pessoa, com esta mulher Patrícia. Mas eu sou uma alma que já passou por tantas coisas e que neste momento da minha vida eu não lembro. Eu não tenho consciência, eu não acesso muitas informações. Mas isso traz para mim sim uma bagagem. Isso faz sim com que eu goste ou não de algumas coisas, com que eu lide bem ou mal com algumas coisas. Não sei se já aconteceu com você, de às vezes você tá numa situação, ou com alguém, com uma pessoa, às vezes você conhece uma pessoa, ou você entra num lugar, ou uma situação que é criada, que aquilo te dá uma coisa horrorosa, uma sensação horrorosa, é horrível, você não sabe por quê.
Não existe explicação plausível, não existe justificativa. Conscientemente não tem como explicar. Por quê? Porque você tem uma bagagem que você não acessa, tá no seu inconsciente. Ok, pode ser uma questão inconsciente desta vida, mas sim, com certeza podem ser questões inconscientes da sua bagagem. Né? Tem pessoas que estão aqui que são almas antigas, que já têm uma bagagem enorme. Outros nem tanto, uns já mais maduros, mais evoluídos, outros menos, cada um no seu momento. E tá tudo certo. A questão é que como é que a gente consegue pegar tantas coisas e colocar tudo no mesmo balaio, pôr tudo na mesma caixinha e querer encaixar todo mundo com tantas diferenças assim numa caixinha única para dizer que essa pessoa está adaptada ou não, está bem ou não, está certa ou está errada? Não dá. Aí, né, muitos testes hoje em dia são usados exatamente que te põe na caixinha ou A, ou B, ou C, ou D. Isso quando tem 4 caixinhas. Porque às vezes só tem 2. Ou você é X ou é Y. Não tem como, gente. Nós somos uma infinidade de questões. Então, sim, você é um ser humano único. A questão é que você precisa se conhecer. Você precisa se reconhecer, olhar para você, saber quem você é e não só os papéis que você exerce neste momento. A gente vai muito além dos papéis que a gente exerce nesta vida, neste momento da vida, né? Num período X da vida. Então, se trabalhem o autoconhecimento, olhem para vocês, se reconheçam, se respeitem, porque a partir do momento que você se reconhece, identifica quem é você, as suas características, o seu temperamento, enfim, você começa a olhar de maneira diferente, se relacionar de maneira diferente com você, né? Se perdoar, se aceitar em relação a tantas questões que às vezes a gente se julga pelo outro, né? Se amar, ser grato, né? Se relacionar de uma maneira mais saudável, mais gostosa com você, se honrar. E aí, a partir deste momento, quando esta relação de você com você mesmo já for diferente, naturalmente e por consequência, a sua relação com os outros também será. Então não adianta, tem muita gente que tá super, né, cheio de coisa, super complicado, se sentindo desadaptado, enfim, daí eu não consigo me relacionar com o outro e tal, e vai ficar fazendo um monte de técnica, um monte de coisa para se relacionar com o outro. E não resolve, fica patinando. Por quê? Porque o que tá fora é consequência do que tá dentro. Então primeiro você precisa resolver dentro. E fora, consequentemente, vai mudar. Mas, né, isso hoje eu tô falando até é uma maneira ampla até de falar, é uma situação ampla, porque podem ser diversas coisas dentro e fora. O que eu tô falando é você. Mais importante do que tudo é você. Você com você mesmo. Você, lembra? Gente, lembra sempre disso. A partir de agora. Eu sou um ser único. E, portanto, eu não tenho que me comparar a ninguém. Eu não tenho que aceitar ser comparado a ninguém. Se eu entendo que cada ser humano é único, não tem como eu ficar comparando e julgando, esperando que um seja igual ao outro. Mas primeiro eu preciso ter esse entendimento. Então lembrem-se disso. Você é um ser humano único, não existe ninguém no planeta igual a você. Você é um ser humano essencial, que é mais importante do que ser especial. Então se conecte com a sua essência, com quem você é. Faça um trabalho de olhar para você. Se olhe todos os dias no espelho, lá no fundo do seu olho. Faça isso. Comece a fazer isso a partir de hoje.
Se olhe no espelho, olhe para você, converse com você, vá trazendo as suas características, o seu temperamento, quem você sente que você é, o que você não entende, vá se perguntando para tentar entender. Lembre-se sempre no sentir e não no pensar. É o que você sente, o que faz sentido para você. Se aquilo faz sentido para você, então é isso, vai nesse caminho, é por aí. E obviamente, se você puder ter um acompanhamento, né, de um terapeuta, principalmente um terapeuta integrativo, lógico, faz toda a diferença, vai te ajudar, nossa, muito, né? E esse trabalho vai ser muito mais rápido, tá? Mas lembre-se disso. A partir de hoje, lembre-se disso. E todo dia quando você acordar, você se olha no espelho e diz pra você mesmo: eu sou um ser humano único. Não existe ninguém no planeta igual a mim. Eu sou um ser humano essencial. E aí você vai buscar se conectar com a sua essência. E aí as coisas vão começar a fluir de maneira diferente, como eu sempre digo, tá bom? Fique bem, lembre-se, olhe no espelho, olhe no fundo dos seus olhos, olhe pra você, se conecte com a sua essência. Isso vai mudar a sua vida, tá? Quando a coisa começar a fluir melhor, quando você já conseguir fazer isso de uma maneira mais natural, vai ser muito bom. Fique bem. Um beijo.